somos cristãos e o cristão não desiste nunca. Muito bem. Abra sua Bíblia, por gentileza. Apocalipse, capítulo 13, deixa aí abertinha. Eu quero, antes de nada, saudar vocês. Uma boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. E é muito prazeroso, maravilhoso nós estarmos aqui. Ah, gente, desculpa. Acho que vai ficar melhor. Eu vou ter que baixar aqui. Som. É bom a gente estar aqui para cultuarmos ao Senhor. E cultuá-lo debruçado, ou melhor, ajoelhado aos pés dele, aprendendo dele. Muito bom. Nós, antes de seguir, convido você para que a gente ore mais uma vez, pedindo a Deus a sua direção. Oremos. Senhor, nós te damos graças pela oportunidade que nós temos de ler a tua palavra, de estar, ó Deus, aquietados na tua presença para ouvir a tua voz. Abra nossas mentes, nossos corações, nós te pedimos. Nos fale, ó Deus, naquilo que nós precisamos. Ensina-nos a tua palavra nesta hora em nome de Jesus. Amém. Não está alto demais? Ou afasta? Vamos ajustando, né? Em nossa exposição desse livro de Apocalipse, nós chegamos agora então aí ao capítulo 13. E para nos situarmos no capítulo 12, nós vimos um resumo da história de Jesus, da vitória, na verdade, de Jesus sobre os ataques de Satanás. E desde Gênesis ali do capítulo 15, quando Deus profere essa sentença de que o descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente, o diabo, ele se prontificou, se postou para tentar frustrar aí os planos de Deus, mas ele não consegue. Após fracassar de todos os seus intentos, Satanás então é expulso do céu. Logo após que Jesus é ascendido ao céu, Satanás é expulso e ele furiosamente então se volta contra os restantes dos descendentes da mulher, a igreja. E aqui no capítulo 13, nós veremos as estratégias, ele vai nos revelar as estratégias e também os agentes que Satanás vai usar para destruir a igreja, para tentar destruir a igreja. E aqui, no capítulo 13, ele é descrito como o dragão. E ele está assessorado, então, aí, por dois aliados. A besta, que emerge do mar, do verso 1 ao verso 10, e a besta que surge da terra, do verso 11 ao verso 18. Essas bestas aí, a figura dessas bestas, elas representam a figura do anticristo ao longo da história. Porque a gente vai entendendo que ao longo do momento da queda para cá, há sempre oposição, sempre se levanta um rei, sempre se levanta um agente instruído, incitado por Satanás para tentar se opor aos planos de Deus. Esses indivíduos, eles são a figura
do anticristo, que nos últimos dias, né, no desembocar da história, certamente se materializará ou surgirá a partir de uma pessoa, surgirá alguém com essas prerrogativas que prometerá tempos de bonança, né, certamente porque os tempos estarão cada vez mais difíceis, com promessas de melhorias, ou pessoa, ou reino, que depois, então, se revelará no mais terrível dos governos. Mas, ao longo da história, há essas figuras que são representantes do anticristo, são pessoas, governos, filosofias, que são usadas por Satanás para atentar contra os planos de Deus e contra o povo de Deus, né? Então, o dragão e os seus dois assessores aí de peso, que é a que emerge do mar e a que emerge da terra, eles articulam de todas as formas para confundir, seduzir e colocar as pessoas contra Deus e contra a igreja de Deus. Então vamos ver aí como que eles atuam. Vamos ler, por gentileza, do verso 1 ao verso 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Há aí uma série, né, de simbolismos nesse trecho que nós vemos. Então, eu quero destacar alguns aqui. Os chifres geralmente significa força, poder. Então são reinos, governos. Esses chifres representam governos na história. Tinha 10 chifres, 7 cabeças. 7 cabeças, a gente sabe que o número 7, ele é o número da plenitude, da completude, o número que representa Deus, a sua totalidade. Mas o dragão, ele quer ser igual a Deus. A proposta que ele faz para Eva, para o primeiro casal, é aquilo que ele deseja no seu coração. Deus não quer que você coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você se tornará igual a ele, conhecedor do bem e do mal. O desejo de Satanás é ser igual a Deus, ser adorado como Deus. E ele trabalha dentro dessa configuração para atrair
adoradores para ele. Agora, a figura que João vê é uma figura colossal, uma figura amedrontadora, feia, né? 10 chifres, 7 cabeças e diademas. Então, a figura que ele descreve, ela é apavorante. Mas a gente sabe que não é assim que o diabo ele se mostra. Aqui é apenas símbolos. O que representa isso dentro desses agentes a serviço de Satanás. Os chifres são poderes, reinos, governos que têm o seu mandato, os seus projetos inspirados por Satanás para se oporem a Deus. E as diademas, né, são símbolos de glória, de reconhecimentos. E a gente sabe que ele é especialista em mentira. Ele é o pai da mentira, como João vai falar. E há uma aparente vitória, glória nas suas ações, mas a gente sabe que é apenas aparência. Mas isso é muito usado para enganar as pessoas, atrair as pessoas. Ninguém chega falando, por exemplo, que de repente a pessoa quer ludibriar a outra, quer assaltar ou quer roubar a outra, ela não precisa. Ela arruma um jeito de enganar. Lembro quando houve um assassinato aqui em Rio Verde, e muitos vocês vão lembrar dessas formas, as artimanhas que as pessoas usam, e pediu o taxista para levá-lo em determinado lugar. O taxista foi da mais boa vontade para ganhar o dinheiro, defender o seu pão, e na verdade era um assaltante que queria o carro dele, roubar ele. Então, ele não podia, eu lembro disso aqui em Rio Verde, ele não podia, o cara ofereceu o dobro, porque era muito urgente o que ele estava precisando, ele foi fazer um favor, e foi morto, perdeu a sua vida. O diabo, ele mostra coisas agradáveis, né? Sinais de glória, atrativas, que vale a pena, parece se arriscar. Mas ao final, são apenas engodo. Suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Aqui a gente vê uma ação de milagre acontecendo. E é um dos pontos, né, que mais atrai as pessoas quando há alguma manifestação, né, de coisas irreversíveis que acontece trazendo ao coração das pessoas, sabe, uma admiração por aquilo que aconteceu. Quantos heróis se tornaram heróis quando já não tinha mais nenhuma opção, parece, para virar o jogo ou a luta, e a pessoa consegue virar, tornando aquela batalha muito mais grandiosa. Até nas religiões, as falsas religiões, nós vamos falar um pouco, acontece milagre. No Espiritismo acontece milagre, no Budismo acontece milagre, em todos os lugares acontecem milagres para atrair a atenção das pessoas. Lembra quando Jó está dizendo sobre quando os servos de Jó vêm trazer a notícia que os filhos dele haviam morrido, quando acontece toda aquela tragédia na vida de Jó, olha, desceu fogo do céu. Quem fez isso? Foi Deus? Não foi. Olha, surgiu uma tempestade assim, foi arrebentando com tudo. Quem fez aquilo? Foi Deus? Não. O diabo fez aquilo. Claro, com a permissão de Deus, mas ele fez.
E isso atrai a atenção das pessoas, convence o coração de que é bom, de que é certo, de que vale a pena apostar. Então é assim que essa primeira besta se apresenta, né? São governos poderosos, cheios de opções e de atrativos, que as pessoas se encantam e se aderem, mas eles vão subjugar aqueles que estão sob o seu domínio. E atrai a admiração de todos ao ponto de falar: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Mas foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Os 42 meses vai do nascimento de Jesus Cristo até a segunda vinda de Jesus. É esse período que a igreja está caminhando e ela enfrenta todas essas adversidades, né? João está escrevendo para uma igreja que está vivendo um dos piores momentos da história. A igreja primitiva está subjugada. Aqueles que estão, de fato, vivendo o evangelho, obedecendo ao Senhor, estão passando maus bocados na mão do Império Romano. Um dos representantes do anticristo. E essa figura que João está falando aqui no capítulo 3 está baseado em Daniel capítulo 7, onde Daniel, na sua visão, vê 4 animais. Ele vê um como leão, ele vê um semelhante ao leopardo, vê outro semelhante ao urso, e vê um de ferro muito grande, muito feio, cujos dentes são de aços, muito superior aos demais. E ali ele estava se referindo, os estudiosos entendem que ele está se referindo ao governo, aos impérios, né? Medo-Persa, ao Império Grego e ao Império Romano, do qual João também está dentro dessa visão, ele está tendo essa conexão do que o profeta Daniel havia dito e o que estava acontecendo naqueles dias em que o Império Romano estava mandando matar todos aqueles que não adorassem a César. Então, ele está falando desses poderes. Essa besta representa governos poderosos que são contra os ensinamentos, os princípios de Deus e os opõem e também opõe-se à sua igreja, a igreja do Senhor. E isso é muito claro nisso aqui. Agora, durante todo esse tempo, ele está arrebanhando, verso 8, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Adorá-lo-ão quem? Adorarão esses governos que pregam e ensinam coisas que vão contra os ensinamentos do Senhor. Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, não se dobra diante desses poderes, ainda que tenham que perder as suas vidas. A igreja de Pérgamo, Deus está falando ali, Jesus está falando ali àquela igreja, e ele vai exaltar aqueles irmãos pela fidelidade deles diante dessa pressão para negar o nome de Jesus. E ali tinha aqueles que eram adeptos às filosofias de Balaão, que incitou o povo a negar a Deus, a se prostituírem. Assim também naquela igreja tinha pessoas assim,
que se diziam ser cristãs e que aderiam àquilo que o Estado estava propagando. Ali também tinha os adeptos à doutrina dos nicolaítas, que também era esse mesmo sentido de sedução, de engano. Mas ali havia um servo do Senhor, se eu não me engano, Antipas, do qual Jesus dá testemunho dele, que morreu fiel e não se dobrou a esse tipo de pressão. Então esses que têm o nome escrito no livro da vida, eles não caem no canto da sereia. Eles discernem a voz do seu Senhor e conseguem discernir a voz também do assaltante, do lobo, daquele que não entra pela porta, como está descrito em João 10, onde Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, mas elas também ouvem a voz do dragão e rejeita. Não tem como compactuar. Vamos seguir mais um pouquinho. Verso 11 ao 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta, mas na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que faça uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. O nome da besta, ou o número do seu nome, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Ora, as falsas religiões. A segunda besta é a representação das falsas religiões, que tem feito de tudo para que o homem encontre nele mesmo a razão de todas as coisas, as soluções de todas as coisas, afofa o ego das pessoas, não chama as pessoas para o grande problema que o homem vive. O homem está separado de Deus, precisa se arrepender, reconhecer e se arrepender. E elas fazem todo uma camuflagem, né? Essa é um conjunto de crenças que, longe de Deus, seduz e influencia multidões. E nelas todo tipo de milagres, como o próprio texto diz aí, para poder ainda cativar mais as pessoas. E isso, mesmo as pessoas aderem, mesmo quando confrontadas essas religiões com as Escrituras, elas não passam no crivo das Escrituras. Mesmo assim, as pessoas se encantam. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 4, ele vai falar assim: olha, você prega o evangelho, pai. Faz o seu trabalho. Porque a turma vai chegar num ponto que não tem coceiro no ouvido para ouvir fábulas, uma série de coisas, mas não querem dobrar-se à verdade. Preferem engano do que a verdade.
Nós vivemos o tempo do relativismo. Não é bem assim. A sua verdade é a sua verdade, a minha verdade é a minha verdade, ponto. Não tem verdade absoluta. Gente, isso é uma grande estratégia diabólica. O diabo tem usado essas falsas religiões para endossar essas coisas no coração das pessoas e lançando todo tipo de filosofia para acomodar ao gosto do freguês, para que cada um viva e massageie o seu ego. Só que a Bíblia fala o que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Não existe felicidade à parte de Jesus Cristo. As promessas são extraordinárias, são encantadoras, são atrativas, porque elas não exigem esforço, elas não exigem mudança, elas não exigem confronto, mas um massageado ego de cada um. As falsas religiões se valem das filosofias humanistas, propondo um ideal de felicidade que só depende da pessoa. E a princípio isso parece bom, simples e fácil, porém fora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o futuro é tenebroso, segundo as Escrituras. É muito complicado. Gostaria de ler esse verso lá de João 3, 36, que fala sobre a ira de Deus. Por isso, verso 36, João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o que o homem precisa é de reconhecer a Jesus Cristo como o seu único mediador, o seu único Salvador, o seu único caminho de volta para Deus. Porque aquele que não entende isso, que não se curva diante do senhorio de Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, prestem atenção a respeito disso. Lá no Éden, isso aconteceu. E o homem foi expulso da presença de Deus. O homem está agora sobre a ira, está debaixo da ira de Deus. O problema do inferno, quando as pessoas falam, o inferno é o inferno porque é a ausência de Deus. O inferno é o inferno porque Deus não está lá. E o céu é céu porque Deus está lá. Então vou contrariar você. O inferno é o inferno porque lá prevalece a ira de Deus. O nosso problema não é com o diabo. O problema do homem é com Deus. Porque é a Deus que o homem afronta, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus requer do homem que ele se arrependa. Deus não pede, venha para Jesus, ele te ama. Não, ao homem está ordenado que ele converta, que ele creia, que ele se humilhe, que ele se arrependa. O que nós devemos fazer? Arrependei-vos.
Porque a ira de Deus é o maior problema. E as falsas religiões, meus irmãos, não vai falar dessas coisas. Por quê? Porque se nós falarmos disso, as pessoas vão achar ruim. Como que as pessoas vão? Como que nós vamos conquistar mais pessoas? Gente, quem ouve a voz do Senhor, bota a boca no pó e se arrepende. Porque é a coisa mais importante para ele estar com o Senhor. Viver para o Senhor. Então, essa segunda besta, o trabalho dela é enganar as pessoas com muito mimimi. Mas levando elas a viver um humanismo, dentro da filosofia humanista, dentro da filosofia relativista, tudo que vai contra o que Deus ensina. Mas é bom, é agradável. Só que no final é complicado. Por isso que o caminho ele é estreito e a porta é apertada. O que conduz à salvação. Mas é aí que está a grande vitória. É aí que Deus chamou eu e você para andar. Então esse tempo, e o capítulo 13, ele vem falar dessas estratégias de Satanás, usando esses agentes para nos ludibriar. Para ludibriar a igreja. E João está dizendo para a igreja em Apocalipse, permaneça com o Senhor. Não caia nessa ladainha. E a marca da besta não é número. Como as pessoas ficam tentando achar número, nome de pessoas que, somando as letras, vai dar o número 666. Não é isso. O que o texto está dizendo para nós, que é número de homem, não é número de Deus, 7. Perfeito. É daquele enganador que tenta chegar a Deus, iludir as pessoas, que ele é bom, que ele pode ser seguido, que as pessoas vão ser felizes com ele. É uma mentira. Esse é o número de Satanás. Do sistema que leva as pessoas para longe de Deus. Esse é o número. Esse número é o número de Satanás. Através das artimanhas, das filosofias. E eu me adero. Esse aqui agora ficou complicado. Né? Eu entro dentro desse pensamento. Eu vivo isso. Eu pratico essas coisas. Aí o número foi colocado realmente na minha mão direita. Porque eu estou fazendo exatamente, quer dizer, as minhas ações, elas conferem com o que esse sistema anticristo está fazendo. Eu penso nessas coisas, eu defendo isso. Então essa marca já está na minha testa, já está na minha cabeça. Eu penso assim, é isso que move a minha vida. Mas o crente não. O que foi marcado pelo Senhor, ele pensa nas coisas do alto. Ele busca as coisas do alto. Ele luta pelas coisas de Deus. Aí a gente vê aonde está a marca da besta. Está nas ações de cada um de nós. É isso que o texto quer dizer para nós. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a observar, ter discernimento, e Ele faz isso, porque Ele está conosco, e a gente pode dar graças a Deus, porque Ele não nos deixa sozinhos, Ele está conosco através da sua palavra, nos orientando, nos mostrando o que nós devemos fazer para não cairmos no conto do vigário, no canto da sereia, desse sistema diabólico que o capítulo 13 mostra as ações aí para nós. Bom, a voz dele é uma voz diferente, parece cordeiro, mas é voz de dragão. Vai levar a gente para longe de Deus. E a gente precisa prestar atenção no que nós estamos envolvendo e fiando a nossa vida. Que Deus nos ajude
como igreja, a andar atentos à voz do nosso único e soberano Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, que fala conosco de forma mansa, suave, mas nos chama para o arrependimento, para reconhecer que Ele é tudo e nós precisamos dele em tudo. Amém?